Meus irmãos, boa noite. Paz do Senhor a todos. Que essa paz possa habitar em nosso coração, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Meus irmãos, é motivo de alegria estar aqui hoje, participando dessa conferência dos homens para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de... Ontem o irmão Benilton pregou aqui. Eu achei interessante que ele falou que quando a gente prega na igreja que a gente congrega, a gente não precisa fazer apresentações, né? Mas eu tenho alguns avisos para deixar para os irmãos. Alguns avisos. Não leve em consideração a voz trêmula, não leve em consideração eu trocar o R pelo R, porque eu tenho esse problema de pronúncia, mas o Senhor está no controle. Amém? Amém. O texto que a gente vai se basear hoje, o pastor Moraes me deixou livre para não trazer uma mensagem de acordo com o tema do congresso, e eu não me ative a isso. Então eu preparei uma mensagem no livro de Lucas capítulo 7, versículo 36. Do 36 ao 50. Louvado seja Deus. Os irmãos estão acompanhando ali na projeção, mas eu vou ler aqui na versão aqui da minha Bíblia. Todos encontraram? Amém. Vamos ler. E rogou-lhe um fariseu que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-los com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha o convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mus enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou.
vai-te em paz. Aleluia. Santo Deus e maravilhoso Pai, neste momento, Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor. Fala ao nosso coração, Pai. Que Teu Espírito Santo, Pai, venha se fazer presente aqui e venha estar, Pai, transmitindo, Senhor amado, a Tua mensagem aos nossos corações. Que possamos sair daqui transformados, Senhor amado, pelo poder da Tua palavra, Senhor. E que possamos voltar para os nossos lares diferente, assim como nós viemos, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar e nos ensinar. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu recebi esse convite na sexta-feira, há 2 semanas atrás. Devo confessar para os meus irmãos que eu sou um rapaz que não costumo negar um desafio. Vocês acabaram de me ver ali numa bateria, né? Tocando, não sou baterista, estou aprendendo aqui um pouco de teclado, estou dando uma ajuda aqui no Ministério de Louvor, mas recebi esse convite do pastor Moraes com alegria e com uma expectativa de trazer algo de Deus hoje. Meus irmãos, essa expectativa, no primeiro dia que o pastor trouxe o convite, foi boa. Recebi de coração, alegre. Cheguei em casa pensando no que eu iria falar, o que Deus ia colocar no meu coração. E no decorrer dos dias, a expectativa foi mudando. Eu comecei a procurar o texto, e depois eu mudava o texto, orava, pedia a direção de Deus, e assim foi mudando. E o que eu quero dizer com isso? Que a nossa vida, a expectativa, ela é primordial na vida do ser humano. A todo momento do nosso nascer até o dia da nossa morte, a expectativa está sempre presente. Você observa um pai, quando recebe a notícia que vai ter um filho, junto com a notícia vem a expectativa. Que sexo vai ser, homem ou mulher? Como vai ser o cabelo, a cor dos olhos, e a gente fica imaginando. Aí a criança nasce, começa a crescer, a expectativa muda, e assim vai acompanhando, vai passando, até chegar no momento do dia da nossa morte, a expectativa também está lá junto com a gente. A gente se pergunta, para onde é que a gente vai agora? Não é verdade? Aí vocês me perguntam, meu irmão, o que a expectativa tem a ver com esse texto que o irmão acabou de ler, de Lucas? Esse texto, meus irmãos, que eu acabei de ler, de Lucas 7, é um dos relatos de um dos mais espetacular e maravilhoso culto que Jesus já participou. E o que é culto? Culto é um lugar onde as expectativas se encontram, onde elas se entrelaçam. Em um culto é esperado 2 tipos de expectativa. A primeira, a nossa expectativa de recebermos algo vindo de Deus. E a segunda expectativa que a gente pode esperar é a de Deus também receber algo de nós. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus também espera algo de nós, meus irmãos. E o fariseu, quando convidou Jesus para que jantasse na sua casa, ele também esperava algo. A gente observou que aqui vai se apresentar 2 pessoas, o fariseu e uma mulher, ambos com expectativas diferentes. O fariseu convidou Jesus para um jantar na expectativa de conhecê-lo melhor. O fariseu era um homem inteligente, e ele convidou Jesus para a sua casa com a expectativa de conhecer. Ele queria saber quem era aquele homem pregador que muitos intitulavam como Messias.
Então ele tinha uma expectativa. Há 12.000 anos atrás, quando não existia o cristianismo nem o islamismo, e a religião monoteísta era o judaísmo, para se cultuar a Deus, era autorizado somente em 3 lugares. O primeiro lugar era o templo, onde reunia milhares de pessoas. O segundo lugar autorizado para cultuar a Deus era a sinagoga. Na sinagoga era reduzido mais a quantidade de pessoas, eram centenas de pessoas. E o terceiro lugar para se cultuar a Deus autorizado naquele tempo era a casa. Vocês percebem que o fariseu convidou Jesus para dentro da casa dele, porque ele queria ali sanar uma curiosidade dele. Então ele não chamou ele para um culto no templo ou numa sinagoga, ele chamou ele para um culto mais reservado, dentro de casa. Para esse culto acontecer, meu irmão, a gente precisa reunir alguns elementos. O primeiro elemento é o lugar que o fariseu escolheu, que é a casa. As pessoas, para implementarem esse culto. O fariseu era o anfitrião, ele convidou Jesus. Jesus era o convidado. E na religião judaica, para que um culto acontecesse, tinha uma regra. No mínimo 10 pessoas, 10 homens tinham que ser homens. Porque se tivesse 100 mulheres e 3 homens, não podia ter culto, segundo a lei judaica. Então, o fariseu preparou tudo. Convidou Jesus, colocou 5 homens aliançados, cada um na lateral da mesa, o anfitrião numa ponta e Jesus na outra. E ele convidou. Para realizar um culto também, a gente precisa de mais um elemento, o altar. No verso 36 é mencionado esse altar. Quando Jesus entra na casa do fariseu, ele se senta à mesa. A mesa é um altar. A mesa é um altar. Altar é um lugar de aliança. Porque na mesa que nós nos alimentamos todos os dias, nós experimentamos todos os dias o cuidado, a resposta e a provisão de Deus para nossas vidas. Então a mesa é um altar. Dentro de uma casa também a gente encontra outro altar, que é a cama onde a gente dorme. A cama onde a gente dorme também é considerado um altar. Na mesa o pacto é de sangue, do maná. Na cama o pacto é de sangue. A gente se remonta a relacionamento, a intimidade. Os irmãos percebem que eu estou falando de culto. Culto. Então, meus irmãos, esses são os 2 altares que temos dentro de nossa casa, a mesa e a cama. Eu estava vendo uma pregação um dia desses, e o pregador citou esse primeiro versículo, e eu achei interessante a colocação que ele fez sobre a mesa, porque existiam 3 tipos de mesa no tempo de Jesus. Era uma mesa comum, onde você poderia olhar os pés da mesa, a cobertura da mesa. Tinha outra mesa que ele citou na pregação, que era a mesa que eles usavam, eles comiam no chão. Os judeus daquela época, eles comiam no chão. Só que era só em uma data especial, que era na Páscoa. Eles sentavam em forma de U e comiam ali a refeição. 7 dias, durante a festa da Páscoa, eles comiam no chão. Por que eles comiam no chão? Porque o judeu poderia ter a riqueza que fosse, ele poderia ser quem fosse dentro ali de onde ele morava, mas durante esses 7 dias ele comia no chão, para se lembrar de onde ele tinha vindo. Então ele comia no chão. A terceira mesa
essa é a segunda mesa. A terceira mesa, ele citou como uma mesa de Kiddushá. Kiddushá é uma palavra que tem uma raiz hebraica, parecida com uma palavra muito popular que a gente usa hoje no meio cristão, Kadosh. Vocês sabem o que significa Kadosh? Kadosh é santo. Kiddushá significa santidade. Então, essa mesa de Kiddushá que foi colocada neste jantar que o fariseu chamou Jesus para participar. Uma mesa de Kiddushá, ela é coberta até os pés. Você não consegue ver a mesa, nem a cobertura e nem o pé da mesa. Essa mesa coberta, ela se remonta a 2 níveis de relacionamento que o homem pode ter com Deus. O primeiro nível é quando você senta na mesa e você aparece para as outras pessoas que estão ali. Esse nível de relacionamento a gente pode chamar de lugar santo. Lá no tabernáculo existiam níveis, né? Tinha o pátio do templo, onde era queimado os sacrifícios. Tinha o lugar santo, onde tinha a mesa com os objetos Obrigado, irmão. Os objetos sagrados, a taça, o pão da propiciação, e tinha o lugar santíssimo. Nesse primeiro nível era o lugar santo. Os homens se viam, os sacerdotes circulavam naquele meio, então eles conseguiam se ver. O segundo nível é onde habita a santidade de Deus, é o outro lado do véu. A gente está ilustrando aqui na mesa, como a mesa o lugar santo, e atrás do véu o lugar santíssimo. É o segundo nível. A gente não consegue ver a estrutura da mesa porque ela é coberta por um véu, até os pés. Eu estava lendo sobre santidade, e na Bíblia, santidade tem muito a ver com os pés. Eu achei interessante isso. Na visão do apóstolo João, em Apocalipse, no capítulo 1, ele tem a visão de Jesus glorificado. E ele detalha lá, e eu acho interessante, que ele começa a falar sobre Jesus na visão dele. Ele tinha cabelos brancos como a neve, os olhos eram como chama de fogo, da sua boca saía uma espada de 2 gumes afiada. Ele tinha uma roupa de linho fino salpicado de sangue. E quando ele chega nos pés, que ele vai fazer a demonstração da visão que ele teve dos pés, ele diz que os pés de Jesus era como se fosse um latão polido. Então, os pés se remontam à santidade. É interessante que quando ele vê a santidade, ele diz que caiu como morto. Eu achei interessante isso, porque ele viu a santidade de Deus. Então, ele caiu como morto. Acredito que ele tinha morrido, porque ele viu. Porque a gente pode presenciar a glória, o poder, a majestade de Deus, mas a santidade de Deus, a gente não pode ver desta forma que a gente está, com esse corpo carnal que a gente tem. E eu fiquei curioso em relação à santidade, e eu comecei a ler, cheguei em Moisés. Moisés pede para ver Deus face a face, e Deus falou: você não pode me ver face a face e ficar vivo. Então, Deus atende o pedido de Moisés e leva ele lá para aquela fenda da rocha, para ele passar. E o interessante é que ele ainda cobre ele com a mão, porque depois que a glória passa, ele tira a mão e ele vê, né? O que a Bíblia fala, lá em Êxodo 33, se eu não me engano. Então, o segundo nível é a santidade. No verso 37, uma mulher entra na casa do fariseu. O culto que o fariseu ali montou para receber Jesus começou. Com certeza, eu imagino que
eles cultuavam ali, cantaram antes de começar a comer, cantaram, louvaram, e Jesus estava lá, parado, só observando na dele. E eu fiquei pensando, Jesus poderia ter perguntado algo para eles, ter falado, mas ele se deteve e ficou calado. No verso 37, diz que uma mulher entrou na casa do fariseu, uma mulher pecadora. Ela era conhecida por toda a cidade como uma mulher pecadora. Então ela não pediu permissão, ela chegou, adentrou, viu que não tinha lugar na mesa para ela e se lançou aos pés de Jesus. O único lugar que ela viu que ela poderia estar é aos pés do Senhor. Amém? Então, eu fiquei pensando, se ela chegasse, batesse na porta, o fariseu ia receber ela lá na porta e ia falar assim, pois não. Ela como era conhecida como pecadora, talvez ele nem atendesse ela. Se ela falar assim, eu quero falar, eu vim falar com Jesus, ele não ia deixar. Então ela tomou uma atitude de coragem. Ela entrou e se lançou aos pés do Senhor. No verso 36, fala, estando por detrás, aos pés, chegou chorando e começou a regar-lhe com as lágrimas e enxugava com os cabelos de sua cabeça. Então ela tomou uma atitude, ela fez algo fora do comum. Aquele culto que estava acontecendo ali, Jesus estava presente. O culto, eu estou falando do culto dos fariseus. E Jesus não falava nada, só estava lá sentado observando. Quando a mulher entra e toma aquela atitude de se jogar aos pés, Jesus muda completamente o culto. O enredo do culto muda. Jesus volta e olha para ela. O verso 39, o fariseu também veio. Interessante que todos viram a mulher entrar até o ponto de ela chegar aos pés de Jesus. Quando chegou nos pés de Jesus, ninguém mais viu ela, porque ela ficou prostrada. Então o fariseu, vendo isso, percebeu, era isso que eu queria saber. Se ele fosse mesmo profeta, como diz aqui no verso 39, ele ia saber que a mulher que está tocando nele é pecadora. E Jesus, conhecendo o coração, conhecedor do coração do homem, ele vai, no verso 40, e propõe para ele uma parábola. Ele chega e diz para ele, Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele falou, diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles como pagar, perdoou os dois. E ele faz uma pergunta para ele, qual deles amará mais? O credor. Aí o fariseu vai e responde, aquele que devia mais. Aí ele falou, julgastes bem. Jesus, conhecedor do coração do homem, observou que quando a mulher entrou e se lançou aos pés de Jesus, ele disse que ela era uma pecadora. E Jesus, conhecendo o coração dele, diz essa parábola para ele, para ver qual ia ser a resposta dele. Ele falou, agora tu julgou bem, porque quando tu viu ela entrar, você chamou de pecadora. Mas o que Jesus quis ensinar o fariseu com aquela parábola era o seguinte, que a mulher era a que devia mais, o credor era Deus, e o fariseu era o que devia pouco. Por isso que ele diz, aquele que amou mais é o que foi perdoado, aquele que foi perdoado é o que amou mais. Então Jesus propõe essa parábola. Parábola, meus irmãos, Jesus sempre ensinou por parábolas. Essa não foi a primeira, ele já tinha dado vários ensinamentos através de parábolas. E eu me lembro, não uma parábola de Jesus, mas uma história que é contada no Antigo Testamento, do profeta Natã, quando ele vai falar com Davi a respeito do pecado que ele tinha cometido.
E Davi recebeu o profeta, e o profeta vem e conta a história para ele, uma parábola. Ele chega para ele e fala: Davi, 2 homens, um tem 100 ovelhas e o outro só tem um. O que tem 100 pegou a única ovelha do outro homem. Davi, escutando a parábola, já ficou assim um pouco oriçado. O que a gente deve fazer? Aí Davi: Natan, um homem desse tem que pagar por isso. Só que ele não entendeu que Natan estava falando dele. A mesma coisa aqui na parábola que Jesus contou para o fariseu. Porque, meu irmão, muitas das vezes a gente pensa o seguinte: às vezes o pregador está aqui na frente e está dizendo, falando, explicando a mensagem e tal. Às vezes a mensagem vem dura. A gente que está aí embaixo escutando, a gente fica pensando: Paz, se fulano de tal tivesse aqui, essa mensagem era para ele, ó. Não é verdade? Meus irmãos, eu não vou mentir, eu já fiz isso. Agora eu não faço mais. Porque se a mensagem está sendo dita, é para quem está presente. Deus está tratando com quem está aqui. Então, quando ele fala isso, ele fala: Davi, o que a gente vai fazer? Ele fala: esse homem tem que morrer. Aí Natan vai e fala para ele: olha, esse homem é você, Davi. Então, a mesma coisa Jesus aplicou aqui para o fariseu. Ele falou para ele: você julgaste bem, porque quando ela entrou aqui, você a viu como uma pecadora. Só que ela não era aceita naquela religião, naquela cultura. Como eu já falei, ela era conhecida na região como pecadora, mas ela agiu com coragem, entrou dentro da casa do fariseu, se jogou aos pés de Jesus, e com essa atitude, ela nos ensina que a gente não deve perder a chance. Meus irmãos, quando a gente vem cultuar na casa do Senhor, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Muitas das vezes a gente vem para cá com vários problemas do nosso dia a dia. Às vezes a gente não tem um preparo espiritual para vir para a casa do Senhor, vem direto do trabalho. Meus irmãos, eu estou falando isso para vocês porque eu estou falando de mim. Quando o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração, ontem mesmo eu estava dirigindo a van que eu trabalho, inseguro, pensando: vou ligar para Moraes para desmarcar, não vou pregar. Que nem eu falei aqui no começo, na primeira semana do convite, eu estava bacana. Peguei aqui o texto, vim preparando tudo, aí as coisas começaram a aperrear. A insegurança, começou a vir o medo, a frustração. Eu falei: rapaz, não vai dar para mim. Nunca fiz, mas eu dou glória a Deus por ter aceitado o convite e estar aqui hoje falando com meus irmãos. Por que eu estou falando isso para vocês, meu irmão? Porque isso é uma tratativa que Deus estava fazendo comigo. Quantas vezes eu já sentei aqui nesse banco, nessas cadeiras aborrecido? Quantas vezes o pastor estava aqui pregando e eu não estava dando atenção? Saí até pior do que eu entrei. A mulher, quando entrou, mostrou para o fariseu como que se deve cultuar. Porque ele estava vendo os defeitos dela, os pecados dela. Porque ela era conhecida como pecadora. A gente não sabe qual era a vida dela naquela região. Então ela estava mostrando para ele. Quando eu sento aqui e não aproveito a chance que aquela mulher teve, porque Jesus estava presente naquele jantar, e ela aproveitou a chance. Meus irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês: Jesus está aqui presente também. A palavra de Deus diz lá em Mateus 18:20: aonde estiver 1 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio dele. Então, como é que a gente pode esperar vir para a casa do Senhor, prestar culto a Ele, e chegar aqui, não aproveitar essa chance que a gente tem? O grande defeito que a gente tem é acreditar que a gente vai ter outra chance amanhã. O amanhã não pertence a nós, meus irmãos. O passado já passou, o futuro pertence a Deus. O que importa para a gente é o hoje.
É o aqui, é o agora. Muitas pessoas queriam estar aqui hoje cultuando, muitas pessoas estão enfermas em casa. Eu estava ali tocando a bateria, observando, pensando na mensagem, me atrapalhando ali nas batidas, mas eu estava observando os irmãos louvando. E realmente, quem está aqui está aproveitando o momento. Eu gosto de observar os irmãos. Às vezes eu estou aqui em cima, ou eu estou por ali, eu gosto de estar observando. O Vitor falou uma coisa sexta-feira que eu achei interessante. Não existe fiscal de culto. Foi o pastor que falou, eu acho, acredito. Às vezes eu fico dando uma de fiscal, mas não para criticar, meus irmãos. Só para saber como é que está indo o clima do culto. Então, meus irmãos, é que nem eu falei para vocês. Deus começou a tratar isso dentro do meu coração. Como é que tu está vindo para minha casa? Como é que tu está me cultuando? O que tu está trazendo de fora para dentro do altar do Senhor? Recebi vários convites. Desde quando eu voltei, eu fiz a minha reconciliação na célula, lá na casa do Aurélio. Desde quando passou 2 anos, olha o tanto de tempo, 2 anos. Pastor Marcão ficou sabendo que eu tinha uma queda para o lado da música, falou: e aí, meu irmão, quando é que tu vai ajudar a gente? Meus irmãos, mesmo com todas as minhas falhas e os meus defeitos, eu tenho temor ao Senhor. A gente peca, a gente erra, a gente cai, mas quem é cristão lá no fundo sabe que a mão do Senhor pesa. E para eu estar aqui tocando um teclado, eu tenho que estar com minha vida, pelo menos indo na direção de Cristo. Então, muitas das vezes, pastor, já lhe pedindo desculpa, os anos que passaram, que eu não aceitava o convite, é porque eu não me sentia digno de estar aqui. Como ontem o inimigo tentou colocar na minha mente que não era para eu estar aqui agora pregando, trazendo essa mensagem para os irmãos. Ele tentou de todas as formas. E o interessante, que assim como essa mulher entregou tudo, durante essa semana, agora que passou, eu falei assim: não, eu não vou deixar isso me dominar. Eu vou dar um basta nisso agora. Então, os hábitos que eu não tinha, eu comecei a ter. Minha mulher está aí de prova. Eu comecei a orar mais, pedindo direção de Deus. Comecei a ler mais a Bíblia, para me aprofundar mais também na mensagem que eu ia trazer. Mas também lendo depois outras passagens, para estar ali alimentando aquele desejo de estar buscando na palavra do Senhor a força que eu precisava. Então, meus irmãos, Deus começou a tratar dentro de mim. Então, aquela mulher não perdeu a chance, e a gente não deve perder a chance também quando a gente vem para a casa do Senhor para cultuar. A mulher demonstrou arrependimento, ela demonstrou humildade quando ela se prostra diante dos pés de Jesus. Ela demonstrou amor a beijar os pés de Jesus, a enxugar com seus cabelos. Ela mudou o nível daquele culto que estava sendo realizado ali, daquele convite que o fariseu fez para Jesus naquele dia. Duas pessoas procuraram Jesus nesse dia, a mulher e o fariseu. O interessante é que na parábola que Jesus fala para o fariseu, ambas as pessoas, tanto o fariseu como a mulher, eram incapazes de pagar a dívida. Mas os dois, mesmo assim, foram perdoados. Os dois tinham expectativas diferentes. O fariseu, a rejeição, porque quando viu a mulher, rejeitou. E a mulher o amou, porque ela queria entrar ali para demonstrar para Jesus o quanto ela o amava. E qual foi a atitude do nosso Senhor Jesus? Ele deixou que ela se aproximasse. Ele deixou que ela chegasse até os pés dela. Ele perdoou os pecados. O fariseu falou repressivamente para ela, mas o Senhor falou compassivamente. O Senhor justificou ela na frente do Simão, contando aquela parábola para ele. E o Senhor deu a paz para aquela mulher.
O que essa passagem nos ensina? O que é um verdadeiro arrependimento, meus irmãos. Aquela mulher tinha uma vida de pecado. Com certeza aquilo estava perturbando ela demais. Quando ela ouviu falar que Jesus estaria na casa daquele fariseu, ela falou assim: eu vou lá, porque essa é a minha última chance. Assim como aquela mulher que tocou na orla das vestes de Jesus para obter aquela cura, essa mulher também não perdeu a oportunidade. Ela chegou ali, entrou, demonstrou seu amor e seu arrependimento. O que isso também nos ensina? A grandeza do amor de Cristo para com o pecador. Se a gente se humilhar, o que a palavra de Deus diz lá em Crônicas? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aquela mulher, quando tem aquela atitude de chegar aos pés de Jesus, ela estava fazendo a mesma coisa, ela estava se humilhando, ela estava ali confessando os pecados delas, porque Jesus conhece o coração de nós que somos pecadores. Nos ensina também como nós podemos amar o nosso Senhor e como Deus recompensa a nossa fé. A atitude daquela mulher era uma atitude de amor, mesmo tendo pecado. Ela teve um profundo arrependimento. Ela viu o amor de Jesus por ela. E Jesus tem essa capacidade de fazer isso com a gente que é pecador. Ele purifica as pessoas impuras. Ele transforma pecadores em santos. Todos nós somos pecadores, mas nós estamos buscando um nível de santidade. Jesus falou: seja santo porque eu sou santo. Então a gente tem que estar buscando todos os dias isso, meus irmãos, para nossas vidas. Amém? Então, o verso 44, Jesus se volta para a mulher e ensina aqueles homens que estavam ali presentes como se deve cultuar. Ele fala assim: Simão, tu vê essa mulher? Jesus fala o seguinte: eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Eu acredito que naquela cultura, todo mundo que entrasse na casa de alguém tinha aquele costume de lavar os pés para poder entrar na casa da pessoa. A mulher, com toda a humildade, lavou os pés de Jesus com suas próprias lágrimas. Ela ofereceu tudo o que ela tinha. Meus irmãos, a gente ora, a gente lê, a gente medita na palavra. Às vezes a gente está orando e nos falta a palavra, nos falta o que dizer. Muitas das vezes eu estou orando, eu fico calado, fico ali só pensando no que eu poderia falar para o meu Senhor. Então a mulher ensinou, Jesus começou a mostrar para o fariseu como é que se cultua. Eles não deram água para ele lavar os pés, mas ela regou os pés. Isso é Jesus falando para o fariseu: não me deste ósculo. Ósculo aqui é beijo. É beijo. Isso aqui eu também achei muito interessante. 3 tipos de beijo, vou fazer a pesquisa, era dado naquela época. 3 tipos. O primeiro tipo de beijo era dado no sacerdote. Como é que era esse beijo? Você ficava na frente do sacerdote, ali, face a face, olho no olho, beijava o rosto. O que isso quer dizer? Somos iguais, quando você beijava alguém no rosto. O segundo tipo de beijo era dado no profeta. O profeta não se beija no rosto, se beija no punho. E para beijar o profeta, você não beija mais de pescoço erguido, você tem que abaixar um pouquinho. Olha só o que Jesus está ensinando para eles, como a mulher estava cultuando Jesus. O terceiro tipo de beijo é dado no rei. Aonde é que se beija um rei? É no rosto? É no punho? Não, é nos pés. Foi para onde a mulher foi.
ela chegou e se jogou nos pés de Jesus. Por que Jesus está cobrando um beijo? Porque aqui fala, ó, no verso 45, tu não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. A mulher ali estava reconhecendo o senhorio de Cristo, dizendo que ele era o rei dos reis. E o fariseu não recebeu ele nem como sacerdote e nem como profeta. Ele entrou, sentou na mesa e ficou lá quieto. A mulher não. A primeira coisa que ela fez foi se jogar aos pés de Jesus, chorar e começou a beijar os pés de Jesus. No 46 ele diz que ele não ungiu a cabeça dele com óleo. A mulher levou um vaso de alabastro, perfume caríssimo, e lavou os pés do nosso Senhor. Olha a atitude. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar para vocês nessa mensagem é isso. E quando nós estamos aqui cultuando ao nosso Deus, vamos trazer tudo o que a gente tem. Vamos falar o que a gente nunca falou. Vamos fazer o que a gente nunca fez. Vamos se jogar aos pés do Senhor. Vamos se humilhar, vamos gritar. Vamos fazer como Davi, vamos se alegrar, vamos dançar, vamos pular. Porque Deus está aqui presente no meio de nós e a gente tem esse dever de dar a honra e a glória que Ele merece, como o Senhor de nossas vidas. Então, quando a gente ter a oportunidade de estar aqui cultuando junto com nossos irmãos, vamos aproveitar a chance e vamos nos entregar de todo o coração. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Amém? Pastor Moraes.